Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Muitas vezes nós falamos de graça e me parece que entendemos isso de forma errada. A Bíblia vai nos dizer que o nosso Senhor Deus é um Senhor gracioso. Ele nos dá graciosamente bênçãos. E existe sim, ao longo da Bíblia, algumas promessas importantes do Senhor com respeito à graça dele nos acompanhando ao longo da nossa vida. Mas também me parece que nós, como seres humanos, muitas vezes interpretamos essa graça de Deus naquilo que nos convém. Trazemos a graça de Deus para aquilo que nós entendemos que é a nossa necessidade e aquilo que nós entendemos que será de uma forma objetiva nas coisas do nosso cotidiano. E é verdade, a graça de Deus está nessas coisas também. Só que a graça do Senhor ela é muito mais ampla, inclusive nas frustrações da vida. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de pensamento, mas algumas pessoas, por exemplo, pegam Hebreus 11:6, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então as pessoas concluem o seguinte: você precisa ter fé que Deus existe, e quando você procura a Deus, você precisa ter fé que Ele vai te galardoar. Então você começa a ter fé no galardão que Deus pode te dar. A questão é entender que tipo de galardão que Deus promete para aqueles que o buscam. Esse texto maravilhoso de Hebreus 4 que lemos, o escritor de Hebreus está nos encorajando. Busque o trono da graça, achegue-se com confiança diante de Deus, porque Deus é um Deus que dá. É um Deus gracioso, é um Deus que deseja nos abençoar. O que gera em nós algum desencontro de expectativas é entender o que Deus promete nos dar. E aí fica o encorajamento e o pensamento do dia, principalmente pensando nesse tempo em que estamos vivendo e esse momento difícil da quarentena e do ambiente do mundo. Eu entendo que o Senhor Deus quer nos dar uma graça para termos um coração guardado em Jesus Cristo. É isso a grande promessa de Deus para nós. Ele tem provisão e poder espiritual para nos capacitar a sermos cristãos e a sermos firmes nessas situações. É assim que eu entendo a mesma lógica do escritor de Hebreus ao longo da carta. Porque quando chegamos em Hebreus 11, e ele relaciona ali o que nós conhecemos como heróis da fé, ele fala de muitos que foram afligidos, que foram cerrados ao meio, que morreram, foram desprezados, andavam errantes sobre o deserto. Eles não aceitaram o resgate da sua vida, porque anelavam e aspiravam coisas superiores. Então o escritor de Hebreus, à medida que ele vai desenvolvendo a ideia da graça, ele vai mostrar algumas pessoas que na perspectiva da terra, eles fracassaram, mas na perspectiva celestial, a Bíblia diz, homens nos quais o mundo não era digno. E na continuação, no capítulo 12, o escritor de Hebreus fala, tendo em vista essa grande nuvem de testemunhas, ele encorajando a gente a olhar para essas pessoas que suportaram essas situações, ele fala, agora olhe firmemente para Jesus, que ele também não fez caso da ignomínia, e ele suportou a cruz, porque anelava coisas, aproxime-se de mim, eu tenho graça, eu tenho poder, eu tenho a capacidade de te proteger dessas situações, e de forma digna, de forma correta. Essa é a leitura que eu faço também do final da vida do apóstolo Paulo. Os últimos versículos registrados na Bíblia, que Paulo escreve, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz como o Senhor o estava guardando das fauces do leão,
como o Senhor estava o protegendo, e ele tinha plena certeza que Deus era fiel para levá-lo seguro ao seu reino celestial. E depois que ele escreve essa carta, Paulo é decapitado. Então veja bem, as promessas do Senhor não estão relacionadas às dimensões e às esferas da vida dessa terra. Por isso que nós, como peregrinos, precisamos elevar nossos pensamentos, porque as promessas de Deus são espirituais. Nós não podemos garantir que o Senhor nos livrará do coronavírus, que se eu e você procurarmos o seu trono da graça, Ele nos dará capacidade e Ele nos dará misericórdia para ser usada em ocasião oportuna. A minha oração é que eu entenda o momento em que eu estou vivendo e eu entenda as promessas de Deus, o quanto elas são seguras, verdadeiras e protetoras, para que a minha mente e o meu coração estejam guardados em Jesus Cristo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém.